Olá, mais um podcast Mari pelo Mundo e com a Ana Paula aqui, colaboradora do blog e sempre cheia de dicas. A gente chama a Ana Paula de Cool Hunters porque ela sempre encontra as novidades pelo mundo. Tudo bom, Ana? Oi, Mari, tudo bom? Eu sou do Cool Hunter antigo, né? Não é? Mas está valendo até hoje, porque quando fala em novidade, a Ana já estava pensando. E, Ana, conta um pouquinho pra gente sobre Bali, porque a gente nunca gravou um podcast assim muito mais prático, com dicas mesmo, e também com toda a tua experiência. E no blog a gente fez um post, mas também não tem assim muito material, então acho que é sempre legal para quem está pensando em Bali, programando uma viagem. A gente tem um podcast falando sobre o tema, só que de uma outra forma, né? Uma viagem mais transformadora e também com outro convidado. Então vamos lá, Ana, dicas práticas. Começa do começo, Bali. Então, vamos falar sobre Bali, né? Então, interessante que eu acho que faz o quê? Uns 5 anos que eu fui pra Bali. E agora eu tô voltando ao tema que pra mim é muito atual, né? O que você falou, assim, de inovação. E hoje eu trabalho na área de inovação no serviço público, então eu tô vendo muitas coisas que eu vi lá em Bali, que eu fui procurar lá, reverberando hoje, 5 anos depois, principalmente depois da pandemia, né? Principalmente falando de travel office, tem um podcast sobre isso que eu falei um pouco sobre isso também. Que a minha busca por Bali foram duas questões. Uma questão espiritual, que eles são hinduístas, né? Então, eles cultuam as divindades naturais da natureza, eles cultuam o método de plantação de arroz, de irrigação de arroz. Então, tem essa conexão com a natureza que para mim foi muito forte. E, paralelo a isso, eu vi uma empresa no Instagram, né? Então, como eu sempre falo, meus métodos de organização de viagens não são nada ortodoxos. E Bali foi uma das viagens mais loucas, assim, para as pessoas, né? Para mim era tudo muito certo, assim, como eu senti o chamado, mais ou menos, eu não tive dúvida nem medo, sabe? Eu achei no Instagram uma empresa de pessoas que são inovadoras, né? Que se chama Unsettled, que a proposta era juntar pessoas do mundo inteiro. Eles eram uma empresa que organizava e eles escolhiam vários locais no mundo para juntar pessoas para ficar num... A organização que eu fui era de 1 mês, né? Essa organização dessa viagem. Então, assim, a proposta deles era organizar tudo. Eu vi Bali, eu queria ir para Bali. Quando eu vi essa proposta, eu me apaixonei. Por quê? Porque eu não queria ir sozinha para Bali, né? E eu achei que tinha tudo a ver essa união de pessoas com essa proposta de experienciar um lugar novo. E junto a isso, eles propunham assim, a gente ficou 1 mês numa mesma vila, né? Em Bali tem muitas vilas, então assim, era um programa de eu estar em contato com pessoas do mundo inteiro, que eu nunca vi. E pra mim também eu queria aprimorar o inglês, né? Então seria uma outra forma de eu aprimorar o inglês. E aí, e também eles tinham essa proposta do coworking, né? Que era já uma pegada de nômade, então assim, venha buscar essa vida nômade e também com ferramentas para a gente conhecer as pessoas que estavam no grupo. Então tinha essa proposta da gente aprofundar com as pessoas que estavam no grupo. Então assim, eu já achei super exótico, super lindo. E aí eu comecei a seguir algumas pessoas também que eu vi que estavam fazendo as viagens para ver se a empresa era real. Olha, o meu nível de confiabilidade foi esse. E aí foi isso, assim, eu não falei pra ninguém, eu tive certeza. E era um momento muito de rompimento, né? Eu tava me separando também na minha vida pessoal, então foi um momento que eu tava buscando coisas novas. Então é sempre um fim e um começo, né? Essa viagem significou muito um fim de ciclo e um começo de ciclo, assim, também. E aí você já conhecia Bali de pesquisa ou foi o seu primeiro contato com Bali e aí entender como funciona, como são as ilhas, onde você ia ficar, o que você ia conhecer estando lá? Como que foi esse planejamento assim da parte do local mesmo? Então, eu já tinha visto, eu lembro, acho que a Pugliese, né, que na época acompanhava, ela foi para Bali, essa questão de meditação e tal, mas acho que foi a primeira vez que eu tive contato.
mas eu já gostava muito, né? Já estava no yoga, já estava fazendo meditação. Então, quando eu vi, eu comecei a pesquisar mais e estudando sobre o hinduísmo, né? Sobre essa religião, eu também fui parar em Bali, estudando sobre nômade digital. Então, várias coisas que eu procurava caíam em Bali, sabe? E eu falei, quero ir, quero. E a Bali é pequena, né? O nome parece tão simples. E deu tudo certo, cara. Na época que eu queria ir durante um mês, porque eu pensei assim, se eu for fazer uma viagem grande, eu quero ficar no mínimo um mês, né? Porque só para chegar em Bali são 48 horas de aeroporto, 24 horas no ar. Então, acho que valeria a pena uma experiência mais longa, assim, mais profunda. E aí foi tudo se encaixando. E aí, quando eu vi que eles já organizavam tudo dentro dessa proposta, a gente ficou em Ubud. E aí eu fui ver aquele clássico filme, fui ver o livro, né? Comer, Rezar e Amar. E eu amei também, assim, a escrita dela, né, amiga? A Mari sabe que eu fiquei tão apaixonada que eu todo dia mandava frases do livro pra ela. Eu, ai, que demais! Porque é isso, né? Uma viagem de autodescoberta da autora também. E ela busca isso em Bali. Então, eu confiei. E, assim, a cidade que a gente ia ficar é Ubud, que é a capital de Bali. Então, assim, Bali, apesar de ser uma ilha pequena, ela tem várias cidadezinhas que são muito diferentes uma das outras, sabe? Então, eu percebi que dava para vivenciar coisas muito distintas numa ilha pequena. Isso foi me animando. E também é muito barato. Todo mundo falava pra mim que Indonésia era muito barato. E, assim, de fato, eu me sentia muito rica, assim, de ir nos restaurantes, ir nos beach clubs, né? A Maria acompanhou, assim, e assim, relativamente pro Brasil é muito barato. Então, foram essas somatórias de coisas, assim. E aí eu estudei que o Ubud, que era onde eu ia ficar, era o perfil das pessoas que iam, era realmente essas pessoas mais focadas em buscar um autoconhecimento e também esse estilo de vida, né? Eu acho que o autoconhecimento tem ligado com um estilo de vida que é menos estressante, mas que a gente vem buscado agora, né? Que é não focar tanto no trabalho, não focar tanto nessa pressão que a gente sofre na sociedade e buscar um estilo de vida mais contemplativo. Então juntou muito isso, né? A espiritualidade não vem... Isso eu entendi em Bali. A espiritualidade não é uma coisa em separado. Eu não tô em Bali sendo espiritual, sabe? A espiritualidade é no dia a dia, assim. Então, Bali me trouxe muito isso. Foi uma busca lá do outro lado do mundo, mas para me falar que a espiritualidade está no dia a dia. E é muito lindo lá essa questão de espiritualidade, porque... por exemplo, eu pousei em Singapura. E quando eu fui para Singapura, um monte de prédio, aquela coisa de prédio, e eles fazem muita coisa artificial imitando o natural, né? Que é o jardim que eu fui lá. Só que Singapura tem muita câmera. Eles falam, aqui não tem violência. Eu falei isso no outro podcast. Só que assim, não tem violência porque tem câmeras. E se você fizer alguma coisa, vai vir uma polícia ostensiva. E Bali não. Bali é 100% natureza. E é um país tropical, assim, igual o Brasil, sabe? E selvagem, ao mesmo tempo tem... Sabe quando você junta o selvagem com a alta tecnologia, assim? Eu fiquei assim, quê? Essa fusão dos dois mundos, sabe? Gente do mundo inteiro que busca sustentabilidade, que busca uma nova convivência com a natureza, com Wi-Fi. Então, assim... foi essa busca. Aí se eu fico falando de Bali, eu não paro de falar que eu amo. Não, mas o objetivo é falar de Bali. Mas você foi num programa diferente, com um período muito mais longo, com uma estrutura de hospedagem também diferente. Se você fosse como turista hoje, já conhecendo tudo que você conseguiu conhecer nesse prazo, que foi muito maior do que a maioria dos turistas tem normalmente para visitar uma cidade, o que você recomendaria que é importante, que é imperdível, os lugares que tem que ver, as experiências que tem que ter no período que você estiver lá, mesmo que seja 2, 3 dias ou uma semana? Eu acho engraçado, né? Primeiro porque, assim, como eu tenho um estilo de vida mais diferenciado, eu chego nos lugares desse amando o caos, né? E, assim, as pessoas que foram comigo no grupo, apesar de terem feito essa proposta, que é super inusitada, né? E, assim, foi muito heterogêneo o grupo, sabe? Tinha um casal de senhores, gente nova, gente mais velha. E eu vi que assustou as pessoas, assim, o calor tropical, né? Assim, a gente veio de um país tropical, então eu tava em casa, mas como o calor, assim, e lá em Bali, sabe aqueles filmes da Índia, que milhões de motos, as famílias inteiras na moto. Então você chega lá
O primeiro aeroporto é lindo, assim, tem várias construções, tipo, din, 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 você chega mó zen, só que você vai na rua, aqueles monte de tuk-tuk, então eu vejo que as pessoas ficam um pouco em choque e demoram a entender, né? E principalmente questões de higiene, sabe? Questões sanitárias. A gente vem de um padrão muito diferente do padrão que tem lá, sabe? Um padrão, questão de higiene mesmo, a questão de ter tudo simples. Então, as pessoas se assustam muito. Não foi o meu caso, mas isso foi o que eu relatei no meu grupo. É esse choque, né? De cultural, assim. Então, acho que é isso. Se você... querendo ou não, vamos ter choque cultural ou não. Tem gente que demora muito, né, pra entender e abrir mão dos padrões, mas acho que esse é um processo interessante. Mas deve ser bem mais tranquilo que a Índia, por exemplo, assim. Por exemplo, em Singapura, quando eu fui, posei lá, eu detestei a alimentação, porque tudo era industrializado nos mercados, tudo hiper industrializado. Em Bali não, é tudo... A alimentação é muito comida natural, sabe? Tem muita veganismo, muita... Então, eu acho que lá é muito bom, pelo menos pra mim, a questão da alimentação foi muito boa. Apesar de ter muito arroz, não era tão condimentado. É muito internacional, assim, sabe? Culinária de todos os jeitos, todas as línguas, então... Apesar do caos, eu achei Bali muito fácil por ter isso, por ter internet, pela ter gente do mundo inteiro, essa mistura, sabe, do selvagem, que eu digo, da natureza, mas dessa coisa... Enfim, eu achei essas dicas, assim, de você entender um pouco o lugar para não ser pega de surpresa, mas eu acho que mesmo as pessoas preparando nunca estão preparadas, né, pro caos. E, e de hospedagem, você visitou tanto os hotéis maravilhosos como as hospedagens mais locais, né? E o que que você acha que seria uma experiência legal? Também essa crítica do Bali para turistas, sabe? Você vê que a gente vai lá consumir Bali, o que é muito lindo, mas a gente não vive a vida dos locais, sabe? A vida que os locais levam é muito diferente, tem mais pobreza. Então, assim, eles vendem... É de uma riqueza, eu falo uma riqueza natural. É tudo muito lindo, mas é tudo feito de bambu, sabe? É muito lindo de se ver. E pra mim é uma riqueza diferente da riqueza da Europa, que é ouro, ostentação. Lá são os palácios de bambu, assim. O rio corre solto, sabe? Você vê muita... Então, pra mim é muita coisa grande, sabe? Muito mais tudo de... E eles valorizam muito a arte, então tem muito pintura, tem muita escultura, muita coisa que enche os olhos. E eles fazem muitas oferendas. De manhã, você vê, a cidade é muito perfumada. As mulheres já preparam a oferenda, então já é um ritual de beleza, assim, sabe? Eles se preocupam muito com essa estética natural, mas tem uma estética muito linda, assim. E diferente também da Tailândia que eu fui, que aqueles templos em Bangkok, que é ouro, gigantes. Não, imponente é a natureza, sabe? A natureza é muito imponente lá. E aí eu me perco. Então aí as hospedagens eram muito isso, assim, muito bangalôs. E assim, eu lembro que na época era, sei lá, 150 uma diária num hotel maravilhoso. Isso pro Brasil... Sabe? Eu não sei hoje em dia, mas eu sei que ainda é um dos lugares muito baratos nesse sentido, de você ficar em hospedagens muito grandes, muito naturais, e em média era 150, 200, um dos mais caros, né? Tendo outras opções baratas, assim. E massagem, pra quem ama massagem, é maravilhoso. A medicina, massagem, yoga, ai, tudo, saudades, Bali. A forma de se locomover pelas ilhas. Então, a de locomover, que foi pra mim foi maravilhoso, porque moto, né? Eles alugam muita moto lá, tem mototáxi. E como a gente ficou em Ubud, a gente ficou meio que andando, assim, né? A cidade é pequenininha, a gente andava bastante lá. E aí, pra transportar pra outras praias, eu peguei a moto e fui de moto tranquilo. Mas a galera fazia mototáxi lá. E... às vezes o transporte pode ser bem difícil, assim, que lá Uber na época não podia, né? E cada lugar tem a máfia do táxi, né? A gente acha que é só no Brasil, em todo lugar existe a máfia. Então é isso, assim, às vezes você paga um pouco mais caro, mas como eu falei, lá é barato, assim, então não é uma coisa, oh meu Deus, como aqui no Brasil, sabe? Você vai
Às vezes você tem que combinar com o local, mas é isso, assim, o meio de transporte lá é bem aventureiro, assim. E você foi, não sei se eu me lembro, você foi e fez uma parada em Singapura e na volta fez uma parada na Tailândia. E qual que você achou que combinou mais e seria a sua sugestão para ficar uns dias também e aproveitar esse voo longo? Então, o que aconteceu? Aconteceu um acidente nessa viagem, né? Que tava indo pra. Tava indo. Eu tô rindo, mas assim, foi engraçado. E as aves bateram no vidro da aeronave e a aeronave saiu de São Paulo, tava indo pro Rio de Janeiro, voltou. E aí todo mundo perdeu o voo, a gente perdeu o voo. E aí eu percebi que, assim, todo mundo que faz uma viagem que é muito fechadinha, de um dia em cada cidade, se dá esse problema, a pessoa vai perdendo uma sequência de voos, uma sequência de coisas. E eu ia ficar 2 dias em Singapura, a minha sorte. Então, assim, eu cheguei, só fiquei um dia em Singapura, mas eu não perdi o outro voo. Então, hoje eu daria essas dicas. Ficar, sei lá, quem conseguir abrir o voo, ficar 3 dias em um lugar pra conhecer e tal. E não ter esse problema de pegar um voo na frente do outro. Mas também isso é resolvível. Depois eu vi que era resolvível. Mas, assim, eu gostei de ficar em Singapura, assim, um dia muito caro. Singapura, ao contrário da Tailândia, eu acho que eu gastei, sei lá, na época $100. E pra mim foi muito dinheiro. E eu falei, não, foi ótimo ficar em Singapura só um dia, porque senão eu ia gastar muito. Mas foi isso, eu não amei Singapura, então eu acho que valeu a pena conhecer, sabe? Abrir os voos. E no final, Hong Kong também. Eu perdi o voo, o furacão entrou em erupção no último dia, acabei não ficando tempo, que eu ia ficar em Hong Kong. Mas eu conheci um pouquinho, assim, deu pra ter um gostinho, sabe? Peguei um tuk-tuk lá, fui. Mas é isso, assim, eu acho que depende muito da viagem e das oportunidades, mas eu adoro abrir passagem, mesmo que seja um dia só para ter um conhecimento do local, né, assim. Não, e a gente não tocou no assunto porque pra gente é tão normal, porque você tá sempre viajando sozinha, mas também temos que considerar que você fez essa viagem toda sozinha, né? E foi tranquilo? Muito, muito, eu fiquei impressionada. Eu cheguei na Indonésia, eu já fui com uma empresa que eu não conhecia, né? E eu cheguei lá, meu celular acabou a bateria no aeroporto. E eu, good vibes, né? E aí chegou a Indonésia e eles falam inglês, assim, então pra quem fala inglês é mais fácil. Eu não tive dificuldade de falar inglês com eles também. Eles são muito preparados para receber turista. E aí o cara já foi super solícito. Não, eu carrego seu celular, eu te dou internet. Eu, assim, é golpe, né? Vai me assaltar. A brasileira chegando. E ele já, nessa primeira interação, assim, ele já foi super solícito, me ajudou. E os indonésios são isso, eles são muito amorosos. É isso que eu te falei, assim, eles acreditam no ser humano, eles acreditam na religião. Eles acreditam no karma, né? Se eu fizer mal pra você, eu vou receber o mal. Então, assim... não tem câmera, mas tem a consciência pesada nesse sentido. Então, eu me senti super segura. Tiveram dias que eu fui em meditação, que era 5 da manhã, saí andando sozinha. Então, eu me senti muito segura lá. Foi incrível, assim. Foi uma experiência muito acolhedora, assim. Foi muito bom. A Ana sempre fala que viajar sozinha é um caminho sem volta, né? E do Principalmente último quando voo você que eu treta com fiz... metade das amigas nas viagens, você fica assim, chega de perder a amizade, de me estressar. Não, e o último voo que eu fiz, eu tava passando mal. E é engraçado, né? Porque às vezes a pessoa viaja com companhia com medo de passar mal. E eu tava passando mal e fiquei pensando, nossa, ainda bem que eu não tô com ninguém aqui pra encher o saco de ninguém comigo passando mal. Deixa eu passar mal sozinha, pelo menos não incomodo ninguém. É muito engraçado como a gente vai mudando a forma de pensar a hora que a gente começa a fazer as coisas pela gente mesmo, né? E claro, você não vai morrer, se você morrer, tá cheio de gente ali, alguém vai recolher seus restos, mas de qualquer forma dá pra fazer muita coisa. Então, eu não queria ir sozinha, por isso que eu achei essa empresa. Mas assim, foi incrível, porque ao mesmo tempo que eu tava sozinha, eu tava em grupo. Foi uma experiência maravilhosa, assim, crescer com esse grupo, sabe? Eu era a única brasileira. E aí foi muito engraçado, porque era inglês o tempo todo. E aí chegava à noite eu super cansada, né? Daquele tanto de inglês. E a gente fez, e também isso que eu queria falar, a gente fez
foi incrível o Unsettled, eu recomendo. E a gente fez vários workshops de integração, de ouvir o outro, sabe? Foi muito rico pra mim essa experiência da gente. E aí a primeira atividade era assim, o que você pode oferecer pro grupo, sabe? Você como pessoa que pode oferecer. E podia ser qualquer coisa, assim. E aí um falou, posso oferecer aula de inglês, posso escutar, posso... E foi muito lindo isso. E eu fiquei assim, o que eu posso oferecer pro grupo, sabe? Tipo assim... Na época eu ofereci reiki, que eu tinha feito um curso de reiki, eu super insegura do reiki. E como foi lindo, assim, essa troca, sabe? E a gente fez atividades em grupo. Então é isso, você achando que não tem nada a ver com aquelas pessoas, propor atividades em grupo e estar vulnerável, assim, sabe? Então foi muito lindo essa questão, tudo assim. E eles propunham isso também, além disso da gente ter imersões com as pessoas de Bali mesmo, da gente ter imersões reais, locais. Então a gente também conheceu muito da cultura, não só pro turista, mas muito da cultura local. E foi maravilhoso. E Bali tem isso, assim, ficava em Ubud, aí final de semana eu queria ir pras ilhas, pras praias. E aí é livre, né? Tá, tô com um grupo, mas eu com um grupinho ali, eu tô com um grupinho ali. Ai, gente, maravilhoso. Unsettled, a gente podia fazer uma parceria, né? Mari pelo Mundo e Unsettled, ia ser perfeito. Foi ótimo, porque a gente sempre conversa, mas às vezes falta muitos detalhes, assim, e aí com o podcast não só a gente tira a curiosidade dos leitores de um destino novo, também a gente troca muita informação e eu também descubro coisas novas. E outra coisa sobre Bali, assim, essa diversidade, por exemplo, tem o Uluwatu, que é a praia dos surfistas, então tem muito jovem, tem muito surfista, muita balada, foi maravilhoso. E aí tem uma praia do lado que tem muitos resorts de família. Então, assim, como que pode ter tanta coisa, uma praia do lado da outra, sabe? Tem a praia que é do yoga, dos tilelê, dos veganos, então você pode vivenciar tudo ali em Bali. Não, muito legal, só para agradecer, que aí o tempo aqui já está chegando no final, mas se alguém precisar de dica, é só entrar em contato, a gente coloca a Ana aí para conversar também, e aí tem a Andrea, que pode organizar toda a parte de aéreo, de hospedagem e tudo, então é só entrar em contato que a gente ajuda a planejar uma viagem. Ai, obrigada, Mari, amei nossa conversa, até a próxima. E Bali, essa ilha da Indonésia, repleta de montanhas vulcânicas, florestas, praias e recifes de corais, é um destino lindo que vale a pena ir. No entanto, é preciso se programar bastante. Há meses de muitas chuvas, os melhores meses são maio, junho e setembro. E como é uma viagem longa e com 1000 possibilidades de escala, se você precisar de ajuda para montar um roteiro personalizado, entre em contato que a gente ajuda. Também para fazer uma viagem de luxo por essa região, uma viagem de experiências ou uma viagem personalizada de acordo com o seu perfil de viajante e o teu orçamento, entre em contato que a gente vai fazer o máximo possível para tornar essa experiência inesquecível. E acompanhe os nossos posts pelo blog www.maripelomundo.com.br e o nosso Instagram maripelomundo.blog.